Muito bem. Em inglês, recording in progress é outro nível. Portanto, então, coaching, claramente, uma metodologia de desenvolvimento das pessoas que necessita de combinar com ferramentas e que, claramente, também no entendimento do I Have the Power, no nosso entendimento, sugerimos a combinação do coaching com a PNL, obviamente respeitando todas as, digamos, todas as práticas e todas as ferramentas que outros possam utilizar, desde que utilizem com qualidade e com ética. Aliás, a ética, como sabem, é algo que está na ordem do dia na área do coaching em Portugal. Entretanto, o porquê, digamos, o webinar que nós temos aqui hoje é Coaching by I Have the Power. O que há de diferente na nossa abordagem no coaching? Portanto, lógica da metodologia, a lógica das ferramentas, muito importante, e para nós o coaching não é a salvação da pátria, não é a panaceia de todos os males. Para nós, na área do coaching, o mais importante não é a metodologia, embora ela seja relevante. Para nós, o mais importante é a pessoa. O que quer dizer que quando nós estamos a falar de qualidade na prestação de serviços nesta área, nos interessa colocar no centro da nossa intervenção o ser humano e é ao coach, ou se quisermos, ao profissional que presta o serviço, que compete a ter as skills, as habilidades, as capacidades para servir da melhor pessoa o cliente final. Quando eu falo aqui em cliente final, de uma forma abrangente, porque tecnicamente, em coaching, o destinatário de uma intervenção não se chama cliente, chama-se coachee. Portanto, temos o coach, que é o prestador de serviço, o coachee, que é o destinatário da intervenção, e o cliente, que é quem paga. Aliás, isto é um fenómeno muito comum nas empresas, é que muitas vezes, nas empresas, o coachee não é efetivamente quem paga. E, portanto, a empresa paga, o serviço é prestado às vezes por uma entidade externa, o coach, e o coachee é o destinatário. Mas para simplificar aqui na nossa conversa, digamos, vamos considerar coachee e cliente como sendo a mesma entidade. E, portanto, o nosso foco tem que estar no cliente. O nosso foco tem que estar na pessoa que está à nossa frente, ou no caso de trabalharmos coaching de equipas, na equipa que está à nossa frente. E não em mim que sou coach. Portanto, no entendimento I Have the Power, o coach é que tem que desenvolver as suas competências para responder de forma competente àquilo que os nossos clientes necessitam. E se um coach, por algum E se o coach, por algum motivo, não tem capacidade para ajudar um cliente, deve, até por uma questão de ética, encaminhar o cliente para um profissional competente. Isso pode acontecer. Imaginem que vocês, durante o processo de coaching com um cliente, apercebem-se de que essa pessoa tem, por exemplo, uma fobia. E vocês não têm formação técnica para poder curar uma fobia. O que devem fazer não é forçar o cliente, mas sim encaminhar para um colega, um profissional competente para trabalhar esse caso. Quando eu digo fobia, digo um psiquiatra, digo um psicólogo, digo um terapeuta, digo um advogado, digo um consultor de negócios. Portanto, nós, coaches, não temos que ser os Leonardo da Vinci que resolvem tudo das vidas das pessoas, até porque em muitos casos não temos competência para tal. Nós temos aqui, em muitos casos, até ao longo dos anos, desenvolvendo um networking de relações profissionais que nos permitem encaminhar o cliente para a pessoa mais bem preparada para ajudar o cliente. Nós em Portugal temos uma expressão para isto que é cada macaco no seu galho. Portanto, se eu efetivamente não tenho competência para trabalhar com casais, até porque muitas vezes nem sei como fazer, então eu devo encaminhar para alguém que tenha essa competência. Ou se eu não estou à vontade para a gestão de emoções, eu trabalho com emoções, então eu devo encaminhar para alguém que possa ter essa competência. E com o tempo, eu ir treinando as minhas competências para eu me tornar cada vez melhor naquilo que eu faço. E, portanto, o foco no cliente, importante, o foco nos valores dos clientes, muito importante, e uma palavra sobre valores. Se porventura
um cliente te pede algo que viola os teus valores, tu deves recusar fazer algo que vá contra os teus valores. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu uso muitas vezes, até nos nossos cursos, e que é um exemplo real. Há uns anos eu tive um jogador de futebol, soube que nós com a PNL conseguimos fazer algumas coisas interessantes em termos da gestão emocional. Então ele aparece-me numa sessão de coaching e diz-me: Adelino, olha, eu soube que o meu amigo é muito bom nesta área e eu queria arranjar maneira de o senhor me ajudar a eu poder ter relações sexuais com uma amante. Porque sou casado, mas não corre bem. Ora bem, temos aqui um dilema, que é, de repente, tu estás a olhar para uma pessoa e o teu primeiro pensamento é este: isto não me está a acontecer. Está a acontecer. Às vezes vai acontecer. E, de repente, tu dizes assim: se eu ajudar esta pessoa, eu vou contribuir para que haja adultério. Se tu achas que o adultério não é problema, tu podes ajudar o teu cliente. Eu não acho. Eu sou contra o adultério. E, portanto, com um sorriso na cara, disse-lhe: muito obrigado por me ter contactado. Claramente temos competências para ajudar as pessoas, mas não me leva a mal, mas eu não vou poder ajudá-lo a cometer adultério. E, portanto, tu não deves ter uma atividade, muito menos a atividade como coach, que sirva para a tua destruição em termos de níveis de autoconfiança, autoestima e autoimagem. Deves alinhar pelos teus valores. Portanto, uma chamada importante de atenção: o cliente não é o fundamental, é importante, é o foco, mas não é o cliente que manda na tua atividade. Não é o cliente que só pelo facto de querer algo te obriga a ti a ter que o servir sem estrutura de valores. A tua estrutura de valores tem que estar no teu negócio, tem que estar na tua atividade. Portanto, é um exemplo um bocadinho radical. Já tive outras situações não tão radicais, mas em que tu tens que olhar para os teus valores e tomar decisões. Portanto, importante o foco no cliente, mas atenção, que o foco no cliente não pode sobrepor-se aos teus próprios valores. O coach, ao contrário do que alguns pensam, não é a pessoa que dá as respostas ao cliente. O coach é alguém especializado em saber fazer boas perguntas. Portanto, não é um consultor, aquele que tem que dizer ao cliente o que ele tem que fazer, mas sim aquele que tem treino, capacitação para saber fazer perguntas e ser o próprio cliente a encontrar as respostas. Daí há bocadinho eu dizia que é uma excelente ferramenta de desenvolvimento das pessoas, que é exatamente através desse processo que a pessoa, ao buscar as respostas, ao procurar as soluções, vai desenvolver-se. Quando nos custa um bocadinho a desenvolver, nós damos valor às coisas. Em termos de integração na nossa equipa, portanto, a vantagem de um coach high of the power é que faz parte de uma equipa e, portanto, tem acesso a tudo o que nós temos de experiência nestes 20 anos e integra alguns grupos, como sendo o nosso grupo de consultores e, eventualmente, aquilo que nós chamamos os coaching alumni, que são grupos de alunos de pessoas que tiraram a nossa certificação. Se vocês quiserem conhecer um bocadinho mais, com detalhe, exemplos concretos de situações ocorridas até com clientes nossos, visitem o nosso canal do YouTube, onde tem lá, inclusivamente, entrevistas e é em canal aberto e, portanto, qualquer pessoa pode aceder a pessoas que, por exemplo, fizeram executive coaching connosco. Em termos de coaching com outras abordagens, assim rapidamente explicar-vos as principais que existem no mercado para nós percebermos a diferença. O mentoring, que está hoje também na ordem do dia em muitos países. Digamos, o coaching foi uma moda, continua a ser uma onda gigante que está a percorrer o mundo, mas há já uma outra onda que está a surgir no horizonte, que é a onda do mentoring. E então nós muitas vezes ouvimos falar da palavra mentor, mentoring. Há cursos, pós-graduações, inclusive em Portugal, em mentoring. Ora bem, o mentoring é um tipo de atividade que talvez o mais simples para vos explicar é a combinação de consultoria com coaching. Normalmente é feito por pessoas que são séniores, ou seja, indivíduos com experiência essencialmente no mundo empresarial
e que têm uma experiência de vida de tal ordem rica que lhes permitem, por um lado, aconselhar, digamos, dar consultoria prática a alguém que é mais júnior, porque tem esse passado de experiência acumulada, mas ao mesmo tempo devem ter a capacidade de poder saber tirar o melhor das pessoas através da metodologia de coaching. Portanto, o mentoring, na prática, é a combinação do coaching com a consultoria e deve ser feito por pessoas séniores. Eu sei que hoje em dia, com a sofreguidão de termos linhas no LinkedIn, as pessoas vão a correr, às vezes com 20 e poucos anos, tirar um curso de mentoring. Mas depois falta-lhes uma coisa muito importante, é que têm o curso, mas falta-lhes a experiência. Mas, desde que a pessoa tenha, mesmo que sendo jovem, tenha uma experiência numa área, pode claramente também ser um bom mentor. E hoje há multinacionais que têm coaches internos e programas de mentoring internos. O aconselhamento, o nome disto tudo, é uma outra atividade que consiste em dar um conselho para aquilo que o outro deve fazer. Portanto, aconselhamento não é coaching. Coaching não dá conselhos. Um coach faz perguntas. Um conselheiro dá conselhos. A terapia é algo que não está associado ao coaching. Portanto, o coaching não é uma metodologia orientada para a terapia. É uma metodologia orientada para o desenvolvimento pessoal. Quando alguém tem um problema de ordem física ou psicológica, deve ir para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra ou, eventualmente, para um terapeuta das múltiplas áreas que hoje existem, desde as terapias holísticas, terapias complementares, etc. Portanto, o coaching não está orientado para pessoas que tenham algum tipo de doença. Ora bem, dito isto, há aqui algumas coisas que às vezes são chamadas de doença e não são doença para algumas áreas. Por exemplo, para a psicologia, a fobia é algo que não se consegue curar e com a PNL cura-se em menos de uma hora. Portanto, com as devidas distâncias e olhando desta forma, em cada momento nós temos sempre que avaliar se estamos a falar de alguém que, por exemplo, está num processo depressivo e deve ter acompanhamento psiquiátrico, ou alguém que não está num processo depressivo e pode eventualmente ser trabalhado com coaching. Depois, formação e treino. Eu há uns anos tive uma empresa que me ligou, eu até estava na Madeira, e disse-me assim: Dr. Adelino, eu queria uma proposta para você fazer coaching com a nossa equipa. E eu disse: mas estamos a falar de quantas pessoas? São umas 500. Eu disse: bem, 500 pessoas, isto vai dar trabalho que nunca mais acaba. Mas achei estranho quando a pessoa me diz: mas não pode ser mais do que uma hora. E eu pensei com os meus botões: espera aí, tu não me digas que isto é uma palestra. Eu disse: olha, mas você quer uma palestra ou quer coaching para 500 pessoas? Pois, eu acho que é uma palestra. Pronto, então, vocês têm pessoas que dizem: eu vou-te enviar um formador para fazer coaching com a tua equipa. Ora bem, então, em que é que estamos? Estamos em formação ou estamos em coaching? Então, coaching não é formação. Coaching é fazer perguntas, formação é disponibilizar conhecimento ou treino. Dirás, mas um formador não pode usar coaching? Pode. Até durante um processo de treino, tu podes sair do papel de treinador ou do papel de formador, entrar no papel de coach, se tiveres capacidade e conhecimento para isso, utilizar a metodologia de coaching, regressar a posteriori ao papel de treinador ou de formador e continuar a ser formador. Aliás, eu muitas vezes num curso mudo de papéis várias vezes. Umas vezes sou colega, outras vezes sou coach, outras vezes sou formador e no meio, às vezes, no coffee break, até sou conselheiro. Portanto, a capacidade de saltar entre papéis, nós temos-la, devemos ter, mas não confundamos coaching com os outros papéis. A consultoria, normalmente, é uma atividade onde se diz o que alguém vai fazer. Não é? Portanto, é parecido com o aconselhamento, muitas vezes orientado para a área técnica. Portanto, resumindo, o coach é alguém que está orientado para o presente e para o futuro e não tanto para o passado. O coach é alguém que faz perguntas e quem responde e encontra as soluções é o destinatário do coaching, que é o coachee. Ok? Muito bem. Por último,
para acabar rapidamente este ponto de introdução, só para nós fazermos este enquadramento. Aqui temos alguns princípios éticos que devem estar associados à atividade de coaching. Nós somos uma entidade certificada pela Association for Coaching, e é uma das 3 maiores entidades do mundo nesta área. Quem são? O ICF, a Association for Coaching e a AMCC, e, portanto, seguimos o código de conduta e de ética da AMCC, dado que temos 2 níveis de certificação dos nossos cursos. E, portanto, e que podem vocês consultar no link que eu coloquei aí sobre a Solfoot Eye of the Power. E, portanto, nós seguimos esses princípios e esses princípios éticos. Não vos vou amassar com a informação que tenho aqui, até porque depois nós vamos fazer chegar um PDF com toda esta informação que vos estou a passar, para vocês guardarem para o futuro e para a consulta a posteriori, mas gostava de chamar a atenção para alguns pontos importantes na questão ética. O primeiro ponto tem a ver com a competência. Há bocadinho já falava sobre isso. Nós não temos que saber tudo, temos que conhecer as nossas limitações, assumi-las e ir melhorando continuamente a nossa capacidade através da experiência, do treino, da formação e da quantidade fantástica de meios que temos a nosso dispor. Para sermos o mais competentes possível naquilo que fazemos e não fazer, como se diz até em Portugal, não vender gato por lebre. Depois, atenção à integridade. Quando há bocadinho eu vos dizia, eu não alimento adultério, de alguma forma estou a cumprir o princípio da integridade. Assim como eu penso, eu ajo. Portanto, a integridade muito orientada para a congruência. Tá? Depois, obviamente, o respeito pelo outro, pela outra pessoa. Quando vocês estão a fazer coaching, em alguns momentos vamos ter momentos um bocadinho tensos, até às vezes até de divergência, de conflito interno no nosso coachee, em que ele está hoje a dizer-vos uma coisa e está mais tarde a dizer-vos outra. E nós vamos ter que ser para a pessoa talvez o melhor amigo que ele alguma vez pode ter, que é confrontar a pessoa com a realidade. E para isso temos de ser tremendamente honestos e, por exemplo, no mundo das empresas é fundamental o respeito pelo coachee, a honestidade no trabalho com a empresa, onde claramente no início explicamos que não vai haver partilha da informação, dada a necessidade total confidencialidade da sessão de coaching, e eu já deixei de ter clientes exatamente porque mantive esta honestidade. Quando eu digo a uma empresa, as sessões vão ser confidenciais e eu não irei revelar nada do que falar com os seus colaboradores, alguns dizem, ok, mas depois de ter feito a sessão dizem-me, então quando é que me envia o relatório da sessão? E eu digo, peço desculpa, eu não estou a perceber. E eu disse desde o início que as sessões são absolutamente confidenciais e só é divulgado aquilo que a pessoa considere que deve ser divulgado. Podemos falar de conclusões, não podemos falar de conteúdo. Epá, mas eu estou à espera de um relatório. Pois, mas não foi isso que eu lhe disse no início que iria acontecer. Portanto, a gestão das expectativas, muito importante no início, e a partir desse momento tu tens que estar preparado para as consequências de estares alinhados com estes princípios. Obviamente que a confidencialidade é importantíssimo para garantir que a pessoa se possa abrir contigo. No passado, no mundo das empresas, houve pessoas que denegriram o coaching, porque o coaching às vezes era usado para recolha de informação sobre os colaboradores para ser transmitido para dentro da empresa. E isso descredibilizou o coaching em algumas empresas e para algumas pessoas ainda as assusta. Até que ponto a informação que eu vou dar a este profissional não será publicada, não será divulgada junto a outras pessoas. Portanto, mantenham bem presente estes princípios éticos para garantir que terão uma vida longa nesta atividade e, portanto, nós com quase 20 anos, eu sei que às vezes custa perder clientes, mas às vezes mais vale perder clientes do que perder a vossa integridade. Muito bem, pronto, então finalmente chegados aqui, vamos lá interromper isto e poder olhar para vocês. Eu gosto é de ver a cara das pessoas, não é de ver PowerPoint.
Então, a partir de agora, meus caros amigos e amigas, vamos nós à sessão de perguntas e respostas naquilo que eu vos puder ajudar. O que é que vamos fazer? Quem quiser fazer perguntas, eu ia pedir o favor para termos ordem aqui na casa, porque temos aqui um grupo grande de pessoas, estão aqui 70 pessoas, e eu vos pedir que assinalassem com a mão e eu vou dando a palavra a cada uma das pessoas que está com a mão levantada. Já tenho ali Helena Rodrigues com a mão levantada, coitadinha, já há uma série de tempo, já deve estar a doer a mão. A Helena com certeza diz assim, não é, eu carreguei sem querer. Então, Helena, vai-me dar licença, eu vou-lhe abaixar a mão. Pronto, está o problema resolvido. Então, em que é que eu posso ajudar? Já agora, por curiosidade, esta é a pergunta que a gente faz em coaching. A primeira pergunta que se faz numa sessão de coaching é em que é que eu posso ajudar? Então, vamos ver se eu faço coaching convosco. Vou-vos dizer que se fizer, é a primeira vez na minha vida que eu violo uma regra do team coaching. O team coaching deve ser feito no máximo para 10 pessoas em simultâneo. Fazer com 70 em simultâneo vai ser histórico. Mas, portanto, eu sei que vocês vão ser meiguinhos. Quem é que quer começar? Podem usar o chat, se quiserem, ou então abrir o microfone e falar. Olá, boa noite. Posso começar eu? Ora, João Guia. O que é quer dizer o Exato. Guia, João? O Gui, normalmente, antes do jantar, sabe bem, agora já não. É de guisado. Ah, João Guia. A sério, A guisado? sério, a Que sério. nome interessante. Muito Olá, bem, João. João. Olá, tudo bem? Eu estou a Bem, ouvir vozes. Vocês também estão a ouvir vozes? deve ser a Adriana. Ah, não vi, não vi. Muito bem, João. Força. Bem, eu tenho algumas questões que eu estou a tentar estudá-las, nomeadamente, portanto, o vencer a procrastinação. Ok. Para mim é um objetivo. Como melhorar o foco. Portanto, eu acho que, inclusive, até podem estar interligadas. Uhum. E depois acontece, pelo menos comigo, acontece uma coisa que é o apego ao passado. O apego ao passado, a dificuldade em viver o presente e depois a minha reflexão no futuro. Uhum. E estas questões depois estão envolvidas porque, quer dizer, depois com esta envolvência toda, temos a procrastinação, temos a falta de foco e temos a falta de objetivos concretos. Uhum. Em que medida, eu sei que, por exemplo, a PNL pode ajudar com isso, mas em que medida é que, pronto, isso pode ser melhorado? Que ferramentas é que existem, além da PNL, se existem? Sim. O João gostaria de começar por onde? Vencer a procrastinação. Ok. E procrastinação para si é o quê? A procrastinação para mim é adiar tarefas que são importantes e que por uma razão ou por outra não as executo. Ok. E como é que sabe que são importantes? São importantes porque, pronto, dou-lhes essa prioridade, ou pelo menos acho que algumas são prioritárias. Ok. E o que é que acha que poderia fazer para, das várias que têm prioridades, escolher uma? Das várias que tenho prioridade, escolher uma. A que será mais sim. Imagino que tem várias coisas que costuma adiar para as Uhum. concretizar, do que eu percebo. Sim. Escolhe uma e agora o que é que faria com essa que escolheu? Bem, em termos teóricos, eu sei mais ou menos o que é que eu faria. Agora, depois é a questão, e essa é a minha dificuldade, às vezes, passar para a parte prática e eventualmente iria dividi-la Aham. em várias pequenas tarefas. E começaria por pegar em qual dessas várias pequenas tarefas? Começaria por pegar na mais difícil. Mais difícil ou a mais próxima? Sim, eventualmente a mais próxima, pronto. Sim, talvez seja mais por aí. E agora, quando souber que é a mais próxima, o que é que tem que fazer a seguir? O que eu tenho que fazer a seguir? Ir para a outra, para a próxima. Não, antes disso é fazer mesmo essa. Exato, sim, executá-la, exato. Certo? Pronto. A ação, passar da teoria à ação. Pronto. Agora eu vou incorporar um bocadinho de PNL no processo. Então, o que eu estive a fazer aqui foi fazer algumas perguntas. Reparem, tive que me segurar para ir logo dizer qual era a minha opinião sobre o que eu acho que o João tinha que fazer.
ia me tornar um consultor, Exato. guardei essa opinião para mais tarde e comecei a fazer perguntas para conseguir perceber melhor aquilo que o João efetivamente considerava. Veja que o João disse-me, eu tenho questões de apego ao passado, dificuldade em definição de objetivos, dificuldade em viver o presente, ainda por cima tenho procrastinação. Bem, ó João, você vai ser um cliente maravilhoso para não sei quantas sessões de coaching. Exato. Ora, agora veja, eu podia, se eu fosse consultor, dizer assim, ó João, o João é uma pessoa extraordinária, mas vamos começar primeiro pelo passado. Não foi isso que eu fiz. O que eu fiz foi, o João, que é quem tem as respostas, é que vai ter que escolher. Quer começar por onde, João? Certo? Depois, a partir do momento em que o João escolheu, é como se eu temporariamente esquecesse o resto e vou com o João começar a fazer um caminho para detalhar aquilo que é a situação do João. E, em meia dúzia de minutos, chegamos a uma coisa interessantíssima, que é uma descoberta espetacular do João. Eu, se tiver uma coisa para fazer, é uma estratégia válida de compor em etapas mais pequenas. Veja, pegou numa crença que foi pegar numa mais difícil. De alguma forma eu ajudei a não ir à mais difícil, mas à primeira. Ok. E agora o João tomou consciência de que afinal eu tinha que fazer. Ora bem, chegados aqui, se eu estivesse numa sessão normal, eu teria uma tendência para começar a empurrá-lo para a PNL. Porquê? Porque uma coisa é eu saber o que tenho que fazer, outra coisa é fazer o que eu sei que tenho que fazer. Estamos de acordo, João? De acordo, de acordo. E algo me diz Perfeitamente. que esta questão do João não é só do João. Aqui teríamos muita gente nesta sala que se queixaria do mesmo, que é o que é que se passa comigo que eu sei que tenho que fazer e não faço o que tenho que fazer. Há uma ferramenta espetacular, que é uma variante da PNL, que de alguma forma faz as pessoas fazerem o que elas têm que fazer. Chama-se porrada no lombo. PNL, Já tentei, não deu resultado. PNL pode não ser programação neurolinguística. É uma brincadeira, João. Sim, Mas sim, é, sim. nós teríamos que combinar com o João a descobrir o que é que teria de acontecer. Como é que nós condicionaríamos o João para o João fazer a tal primeira tarefa? Eu vou dar um exemplo. Se o João me dissesse, eu tenho que ir ao ginásio, isto eu faço com clientes, às vezes costumo dizer, um coach nunca será pago por aquilo que faz. Tem mesmo que gostar do que faz. Então o cliente diz-me assim, Adelino, eu preciso ir ao ginásio, está decidido, primeira tarefa, inscrever-me no ginásio, passou essa tarefa e agora terças e quintas eu vou ao ginásio. E eu combino com ele para o condicionar o seguinte, vamos criar uma agenda partilhada no Google, onde o meu amigo vai dizer os dias em que foi ao ginásio e eu acompanho todos os dias. Ele foi na terça-feira, marcou que foi, e eu vi, ele foi ao ginásio. Na quinta-feira ele faltou. Não marcou a dizer que foi ao ginásio. Eu mando-lhe mensagem a dizer, então o meu amigo hoje não foi ao ginásio. Ele diz, Adelino, tenho uma vida muito ocupada, hoje não deu, tive uma série de compromissos. Então quando é que é a próxima data para ir ao ginásio? É na próxima terça-feira. Ó João, imagine para onde é que eu fui. Para o ginásio. 8h30 da manhã, é por isso que às vezes custa ser coach. Às vezes temos que nos levantar cedo só por amor à causa. Eu estou no ginásio, eu conheci inclusive o dono do ginásio e cheguei lá 8h30, aliás, cheguei um bocadinho mais cedo, 8h30 ele ainda não tinha chegado, 8h40 não tinha chegado, perguntei, olha, diga-me uma coisa, sabe se a pessoa X já veio ao ginásio? Não, ele realmente, ele veio cá na semana passada, mas ainda não veio hoje. Então deixa-me telefonar-lhe. Ó, amor, estou! E do lado lá ouve-se aquela voz maravilhosa de quem ainda tem um neurónio desligado. Estou sim, Adelino. Meu caro amigo, está a chegar. Não, eu hoje não vou ao ginásio, deitei muito tarde. Eu estou aqui à sua espera, até já. Ó João, é infalível. Portanto, com crianças, nós teremos que combinar coaching com formação. Aliás, eu digo já, partilho convosco, eu acredito na mudança do mundo combinando duas coisas. Educação nas crianças
condicionamento nos adultos. Os adultos, como dizia Jim Rohn, o Jim Rohn tinha uma frase espetacular, já falecido, ele dizia assim: as pessoas fracassam porque podem. É uma frase incrível. Olha, é uma das frases para colocar na lápide um dia que a pessoa morra. Porque é uma frase incrível. As pessoas fracassam porque podem. O João procrastina porque pode. Então vamos arranjar maneira, nesta tal relação sinérgica entre coach e coachee, estamos aqui a falar de coaching, podemos estar a falar de outra coisa, vamos combinar um esquema de funcionamento para que eu, de alguma forma, ajude o João a ganhar o hábito de fazer, embora não o tenha feito até agora. Então há aqui duas componentes importantes. Primeira componente, a ausência de julgamento. Não faço qualquer julgamento sobre o João. O João é o que é e chegou aqui independentemente daquilo que eu acho. Eu estou a olhar para diagnóstico, não estou a olhar para julgamento. Portanto, o diagnóstico é este. O João tem dificuldade em fazer uma tarefa. O João, por si só, não a consegue fazer. Como é que nós temos uma equipa, um programa, um sistema de condicionamento que faz o João fazer o que tem de fazer, o número de vezes suficiente para o João ganhar o hábito de o fazer sozinho e nunca mais precisar do coach. Ficou claro, João? Ficou, sim, percebo. Portanto, teríamos que definir uma data em que iria fazer e precisamente o quê. Em coaching chama-se isto identificação da tarefa. Qual é a tarefa que teria que executar? Quando é que teria que executar? Neste caso está identificado quem, que é o João. E agora garantir, condicionar o João de que vai fazer a tarefa. Ora bem, há casos complexos. Eu ainda não tive desses. Anseio pelo dia em que eu tenha clientes internacionais a um nível tal em que me tenham que pagar uma viagem em primeira classe ou executiva para ir, sei lá, a Singapura, obrigá-los a levantar dinheiro numa caixa ATM. Um dia que eu tenha um desses, valeu a pena todo o investimento. Eu conheço uma mãe de Coimbra que foi em comboio Alfa a Lisboa ajudar o filho que tinha entrado na universidade a levantar o dinheiro numa caixa ATM. Portanto, é o que eu chamaria sistema de condicionamento para levantar o dinheiro. Mas, portanto, esta brincadeira, que às vezes para as pessoas é uma coisa muito problemática, é não sei o que se passa comigo, desfoco com muita facilidade, tenho coisas para fazer até muito importantes e acabo por deixá-las passar, não sei quando é que estou com a cabeça. Portanto, há uma imensidão de coisas que nós podemos fazer para ajudar a pessoa, desde passar a utilizar agendas para saber exatamente o que tem que fazer, melhorar a gestão do tempo, melhorar a definição de prioridades, passar a definir concretamente o que é e quando é que eu vou fazer, até chegarmos a sistemas de condicionamento mais ou menos complicados, mais ou menos intensos, para que a pessoa faça. Por exemplo, no mundo das empresas, às vezes não chegamos lá apenas conversando. Temos que ter sistemas de condicionamento, porque senão a própria pessoa, ela própria não faz, e isso até se volta contra ela, porque ela sente-se mal por não fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer. É uma frustração. Exatamente. E essa frustração agrava os níveis de autoconfiança da pessoa. Porque se eu, de repente, é um caso complicado, porque como é que eu, que sei que tenho capacidade para isto, não faço? Não é? Ou seja, não é um problema, não é uma doença mental, é às vezes falta de hábito, falta de condições que me obriguem a fazer a coisa numa primeira fase, em que às vezes eu terei que fazer no início coisas que não tenho muita vontade de fazer, para depois começar a ganhar o hábito e até passar a gostar daquilo que eu no início não gostava de fazer. Pessoas que estão aqui na área do desporto, pessoas que estão aqui na área do fitness, sabem muito bem o que isto é. A maior parte das pessoas não é agradável para elas num dia de manhã estar a levantar pesos no ginásio. Começa às vezes por ser uma coisa que elas não querem fazer, mas como elas têm um fim em vista que é valioso para elas, elas ao fim de algum tempo de prática, até às vezes acontece o inverso. Eu até me sinto mal se não fizer. João, assim uma coisinha rápida, assim
uma forma rápida de eu tentar ajudar, o que eu recomendaria? Um coach não faz isto, não diz qual é a tarefa, estamos aqui só a resumir, mas o João identificar naquilo que tem procrastinado, como disse muito bem, decompor em tarefas mais pequenas e olhar para a primeira tarefa, e não a mais difícil, e não a mais fácil, a primeira tarefa, a próxima, e fazer. E quando a fizer, o meu amigo tem que comemorar. Ok, comemorar é importante, mas isso. Exatamente. Porque é muito importante que a sua mente grave prazer associado ao fazer. Portanto, e agora, obviamente com bom senso, se eu tenho que enviar um e-mail até à meia-noite, não vou comemorar comprando uma viagem para Paris. Certo? Então a comemoração também tem que ter uma dimensão de bom senso relativamente ao esforço. Mas é muito importante o João pensar assim: epá, eu fiz aquilo como gostava, pá, eu sou um campeão porque eu ando há anos para fazer isto e está decidido, vou fazer hoje. Por exemplo, eu nos nossos cursos de coaching e até de PNL, uma coisa que eu digo sempre às pessoas no primeiro dia é que resolvam N coisas que têm a ver com o passado. E até vos lanço o desafio aqui. Já agora, já que estamos aqui, aproveito. Uma das coisas importantes que é perdoem as pessoas que eventualmente não estiveram bem convosco. Ou seja, e o tempo de perdoar às vezes é uma decisão. E a segunda coisa importante é, se em algum momento tu não estiveste bem com alguém, telefona essa pessoa. Pá, e pede desculpa. Vocês não imaginam a quantidade de clientes meus ao longo destes anos que mudaram completamente só por fazer estas duas coisas. E é aceitar o que eu não posso mudar. Não me serve de nada eu andar chateado com o meu cunhado há 10 anos, a destruir os fins de semana todos, numa coisa que já aconteceu há 10 anos e que se calhar eu até tive alguma culpa no cartório. Portanto, vou andar com a vida para a frente em vez de ficar parado ali atrás. E a segunda é perdoar-me a mim próprio que eu não estive bem e telefonar a alguém e pedir-lhe desculpa. Não é problema teu se a outra pessoa te desculpa ou não. Ela pode não desculpar, mas tu vais ficar com um alívio no corpo, uma sensação tão espetacular no corpo de dizer: fogo, porque é que eu carreguei este peso tanto tempo? Claro que depois nós encontramos clientes com situações complexas, por exemplo, o não dizer aos pais que gostam deles, pais que faleceram sem nunca ter exprimido aquilo que sentiam por eles. Portanto, não podendo nós voltar atrás, alguns vão ter que ir, se calhar, dependendo das crenças, ao cemitério dizer aquilo que tinham que dizer, ir a uma igreja eventualmente, fazer uma meditação onde de alguma forma tentam falar com alguém que partiu, mas temos que andar com a vida para a frente. Eu tenho pessoas, clientes, paralisadas durante um ano, sem funcionar, por causa de um pai e uma mãe que partiram e eles não lhe se despediram deles como gostariam. Portanto, nós temos que ter aqui uma visão um bocadinho mais holística, mais alargada, não é? Que nos permite aceitar o que não podemos mudar e entendermos que nós, muitas vezes, fazemos o melhor que podemos com aquilo que sabemos naquele momento. A posteriori, qualquer pessoa pode dizer que estamos errados, mas naquele momento fizemos o que era o melhor. Então nós temos que nos aceitar mais, nós temos que nos perdoar com mais facilidade e nós temos que também saber perdoar os outros e pedir desculpa aos outros. Pronto, e deixar de parte, pronto, aquelas situações mais complicadas, porque o facto de vocês perdoarem não quer dizer que tenham que ser estúpidos. Eu, se tenho um indivíduo que me roubou, eu devo perdoá-lo, mas não vou fazer uma sociedade com ele a seguir. Isso já é ser estúpido. Mas, Claro. João, e quem me está a ouvir, independentemente da dificuldade ou não que possam sentir, tentem limpar a maior parte de situações que vocês tenham do vosso passado, ou de alguém que vos prejudicou, ou de alguma coisa que vocês prejudicaram alguém, e a vocês mesmos não ganham nada com autoflagelação. Temos que nos aceitar. E não vale a pena querermos ser perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito. Nós temos é que caminhar para melhorar muitas coisas a caminho da perfeição. Mas ninguém é perfeito. E, portanto, às vezes fazemos asneiras e temos que, de alguma forma, nos perdoar e também pedir desculpa se for o caso. E até, em alguns casos, assumir as consequências dos nossos atos. Não é? Isso vai acontecer.
E isso estrutura as pessoas, e nós estamos aqui a falar de coaching como uma metodologia para o desenvolvimento das pessoas, não para aprisionar pessoas a coisa nenhuma, muito menos a um coach. Tá? João, muito obrigado pela sua Obrigado. participação e vou já passar a bola ali à Noémia Lobão. É. Força, Noémia. Tá? Agora já estamos a ouvi-la, sim. Mantive um primeiro contato com o Álvaro. Não, eu liguei o. Agora estamos a ouvi-la perfeitamente. Ouvindo? Pronto. Eu falo aqui do Brasil. Eu mantive um primeiro contato com o iHavePower com o Álvaro. Sim. Está aí presente. Eu só queria fazer um parêntese no que o João falou e no que você propôs a ele. Eu sou psicóloga também. Uhum. E eu acho que é importante de comemorar as etapas, independentemente de como seja, parte do reconhecimento de que você consegue gerar o movimento. E às vezes a gente está tão preocupado com o final das contas, de estar com a tarefa toda completa, que a gente esquece de comemorar que a gente saiu do lugar. Vem reproduzindo um comportamento de procrastinação em que a gente não se mexe, que é essa sensação que a gente não sai, e a gente esquece de valorizar qualquer passo, mesmo que seja pequenininho, que ele seja dado. Então, é só para acrescentar, na verdade, o que você falou. Às vezes, o reconhecer que você saiu desse lugar já é muito bacana, porque você diz assim, poxa, consegui alguma coisa. E reconheça, porque é parte do seu processo. E isso lhe impulsiona para chegar no final. Muito obrigado, Noémia. E isto é um dado importante para nós portugueses, não é? Nós portugueses, culturalmente, temos muitas vezes, até fruto da educação, o conceito que é tu não fizeste mais que a tua obrigação e levas na cabeça quando fazes a geneira. E falta-nos a outra parte, que é a parte da comemoração. Portanto, dar valor aos momentos, dar valor àquilo que nós realizamos. Eu até costumo, no final de cada curso, no final do dia, e aproveito já adiante de trabalho, porque pode haver pessoas que vão embora entretanto, dizer-vos o seguinte: no final de cada dia façam sempre duas coisas. A primeira é agradecer. Estamos vivos, agradecer as coisas boas, agradecer até aquilo que vocês querem ter, agradecer a vida que têm, agradecer a saúde que temos, agradecer a família que temos, agradecer a equipa que temos, agradecer o trabalho que temos, agradecer, muito importante, para mantermos o ego sob controle e mantermos uma postura humilde no final de cada dia. E a segunda parte é dar valor a nós próprios. Eu fiz um bom trabalho durante o dia, eu dei o meu melhor, não sou perfeito, mas dei o meu melhor e, portanto, eu mereço reconhecer-me a mim próprio. E depois serem criativos na forma como reconhecem isso. Mas vocês olharem, podem bater palmas a vocês mesmos, podem fazer o que vocês quiserem, dar um salto, fazer uhul, o que for, antes de dormir. Mas o vosso cérebro tem que olhar para vocês e dizer assim: eu gosto desta pessoa. Esta pessoa até é uma pessoa reconhecida por todo o trabalho que o subconsciente, o superconsciente andou a fazer para manter este corpo vivo. E nós raramente damos valor a esse esforço. Nós estamos aqui todos descansados da vida, tranquilos, usando esta tecnologia maravilhosa que hoje temos ao dispor, e às vezes esquecemos de dar valor às pequeninas coisas. E uma das coisas que temos que dar valor é a nós mesmos. Nós temos valor. E mesmo num dia que não tenha sido muito bom, eu já tenho clientes que às vezes me dizem: Adelino, um dia que me tenha corrido mal, como é que eu podia fazer para inverter isso? E eu digo-lhes assim: se o dia for péssimo, mesmo mau, o meu amigo pega no carro e vá e passe numa rua da sua cidade onde haja 100 abrigos. Se estiver mesmo mal, o meu amigo sai do carro e vai cumprimentar um sem-abrigo. E eu garanto-lhe que o dia vai terminar bem. Quando você vir a vida que outros vivem, você vai ser uma pessoa agradecida pela vida que tem. E amanhã é um novo dia. E, portanto, uma viagem de 1000 quilómetros começa por um primeiro passo. Uma vida de muitos anos vive-se um dia de cada vez. Terminar o dia, terminar bem. Nos relacionamentos, nunca se deitam zangados.
Vocês podem ter que estar 4 horas a discutir antes de adormecer. Às vezes até tem um bónus. Depois de acabar a discussão, aquilo até acaba em beleza. Não é? Mas nunca se deitem zangados. Exatamente para que a vossa mente perceba isto. Eu estou agradecido por existir, por ter vida, por ter saúde, por ter superado um tratamento de quimioterapia hoje, por ter conseguido perceber que sou capaz de ultrapassar esta fase da minha vida, porque estou vivo mais uma vez, estou vivo mais um dia, dei mais uma boa ação hoje, fiz algo extraordinário e se tiver dúvidas, abraço um sem-abrigo ou levo-lhe uma caixinha de chocolates. E, portanto, não há razão nenhuma para terminares mal um dia. Os meus dias nunca terminam mal. Os meus dias terminam sempre bem há muitos anos. Nem sempre os dias são bons, mas terminam sempre bem. Tá? Ora bem, Juliana Brandão, com a mão levantada. Faz favor, Juliana. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostava de lhe perguntar como é que nós sabemos que o nosso caminho é como coach. Excelente pergunta. Juliana, top. Atenção. Eu vou-lhe dizer, você agora puxou muito por mim, isto não estava previsto, isto é um bónus que vale 1 milhão de euros. Atenção a este. Isto que eu vou dizer é um conjunto de 2 indicadores que lhe vai permitir saber se qualquer atividade é a indicada para si, e até vou mais longe, e se uma determinada pessoa é a pessoa para si. Tá? Portanto, pode ser usado na área dos relacionamentos e pode ser usado na área do trabalho. Vamos considerar coaching como se fosse um trabalho. 2 sintomas. O primeiro sintoma que você tem que sentir é a ausência de tempo. O que é que isto quer dizer? Quando você estiver a ler algo sobre coaching, ou num workshop como este, ou num curso, você sentir que não dá pelo tempo a passar. Ou seja, não me apercebi que passaram 3 horas, esqueci-me de comer, esqueci-me de beber, estou tão entusiasmado a ler um livro que é 4 da manhã e eu ainda não fui dormir, tenho que levantar amanhã às 6. Isto é o primeiro sintoma. A ausência de tempo. O mesmo com o amor de minha vida. Eu estou com ele ou com ela e não sei o que se passa comigo, são 3 da manhã e nem dei pelo tempo a passar e nem me lembrei de comer. Pronto, então este é o primeiro sintoma. Se vocês tiverem uma atividade profissional em que estão sempre a olhar para o relógio para saber quando é que vão embora, tenho uma novidade para vos dar. Isso não é apaixonante. Segundo indicador, a ausência de espaço. Quem estiver na fase de recrutamento amoroso, façam estes testes. Ponham o candidato ou a candidata a circular e a fazer quilómetros. A ausência de espaço. Portanto, se a Juliana estiver na disposição, a Juliana é de que zona do país? Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. A Juliana diz assim: eu estou na disposição de ir a Lisboa a um workshop ou ir a Braga assistir ao lançamento de um livro sobre coaching, ou vou ao Porto para poder estar com alguém que é um cliente meu de coaching. Quer dizer que você vai aonde for necessário, sem olhar para a distância, porque está apaixonada por aquilo, exatamente como aquele jovem que arranjou maneira de ter a possibilidade de vir na sexta-feira à noite de comboio, que para em todas as estações, dorme na parte de cima do comboio para estar um bocadinho com a amada no sábado, para depois ir outra vez de comboio para o quartel para Lisboa. Atenção que alguns não fazem isto pela mãe, mas fazem pela amada. 5 horas de viagem para cima, 5 horas de viagem para baixo, parar em todas as estações, dificuldade para dormir, mas eu faço os quilómetros que for preciso para esta atividade.
Então, quando vocês tiverem uma atividade que fazem os quilómetros que forem precisos, trabalham as horas que for necessário, sem se aperceberem, Juliana, se for no coaching, você vai ser uma tremenda coach. E vai-lhe acontecer uma coisa interessante. Os seus clientes vão perceber isso. Portanto, há bocadinho quando eu vos dizia, por isso é que eu disse que não estava à espera dessa pergunta. Quando eu vos dizia, o cliente não me paga horas de coaching para eu me levantar de manhã e ir para o ginásio à espera dele. Eu faço porque gosto. É muito difícil nós sermos bons em alguma coisa que não gostemos. Então, se nas vossas relações vocês estão sempre a olhar para o relógio para ver a que horas é que eu vou dormir, que eu já não aguento ou não aguento mais esta peça a falar. E eu não me importo de que ele venha ter comigo ou ela venha ter comigo ao café onde eu moro. No prédio, no meu prédio. Mas isso agora eu ter que ir com ele e apanhar um comboio para ir para o outro lado do país só para estar um bocadinho, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Então isso não é amor. Pode ser conveniência, pode ganhar dinheiro numa atividade, mas não é paixão como nós a vivemos no Eye of the Power. Atenção, isto é coaching by IHTP. É disso que estamos aqui a falar hoje. Portanto, eu estou-vos a transmitir aquilo que é a nossa filosofia aqui. E, portanto, se eu tiver que, por exemplo, nós temos um programa chamado PIEP, que é um programa de 6 meses para trabalhar com clientes. Custa, é um programa um bocadinho caro. Mas, à partida, são 12 sessões. Mas não são 12 sessões. São muito mais do que 12 sessões. Porquê? Reparem, o que é vocês estarem a ver a estrutura de crenças de uma pessoa e perceberem que o vosso saber acumulado durante anos e o dinheiro que vocês investiram para vocês aprenderem tem claramente a competência para mudar a vida da pessoa. Vocês vão me dizer que eu agora vou estar a discutir mais 1, 2 ou 3 horas para ver se ele me paga? Na nossa mente o que está é a felicidade e a satisfação daquela pessoa. Eu só de pensar que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, aquela pessoa, quando me encontrar, vai dizer: eu hoje estou onde estou porque o Senhor me ajudou. Então, isto é que é gostar-se de uma profissão. Seja ela qual for, atenção. Se tu estás na área do fitness, eu garanto-te que se tu és apaixonado pela área, vais garantidamente fazer muito mais pelos teus clientes do que aquilo que eles alguma vez são capazes de agradecer. No coaching vai ser igual. No desporto vai ser igual. Um funcionário público exatamente igual. Na área social exatamente igual. Ou seja, as pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem, nós notamos isso. Eu estou aqui com alguns colegas que estivemos em Zurique há pouco tempo num prémio que algumas pessoas da nossa equipa ganharam. E nós fomos à fábrica da Lindt de chocolates. Pessoal, vocês têm que ir lá. Aquilo é ir mesmo à origem. E a Cristina Alves, que está aqui, teve a amabilidade, deu-me uma grande alegria, porque, por iniciativa dela, resolveu pedir para se fazer a gravação da I Have the Power numa tablete de chocolate. E depois ofereceu-me isto. São pequenos gestos que a gente reconhece. Cá está. De alguém que gosta de alguém, de um projeto, e faz algo por ele que ninguém lhe pediu. Só que aquele momento em que a empregada do museu nos gravou a I Have the Power no chocolate, revela isto que estamos aqui a falar. É que a forma como ela teve que cortar a ponta da bisnaga que tinha para poder fazer um reforço tipo bold em cima do power, I have the power, o corações que ela desenhou, meus caros, uma pessoa que só trabalha para ganhar o seu e só pensa em horas, não tem esta trabalheira. Faz o mínimo. Esta pessoa, eu dei-lhe até os parabéns que eu disse, epá, você claramente é a pessoa no sítio certo. É a pessoa que está a gravar algo importante para os clientes, uma recordação para levarem para os seus países, onde ela perfeitamente satisfaria o cliente fazendo o mínimo, e ela deu o danoninho, o toque extra de alguém que adora o que faz. É isto, Juliana.
Não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Pronto. Portanto, quando nós começarmos a ter uma atividade em que a gente, ei, que chatice, quantos quilómetros eu vou ter que fazer para fazer isto? Eu mudei de Ei, atividade quando fui mãe. ora, olha, exatamente, não é? O que é que Fui mãe vocês fazem? agora há um ano e mudei de atividade e o meu grande objetivo era ajudar as famílias e daí estava a fazer essa pergunta. Claro. Pronto. E é isso, e isso é algo que nós temos que cultivar. E atenção, aquilo que dissemos há bocadinho, chegar ao final do dia, agradecer e dar valor a nós próprios, ajuda a manter isto mais tempo. Sim, porque eu também acredito naquilo que o Dr. Lemos estava a dizer, que o mundo muda-se com a educação das crianças. Óbvio. E quanto mais fizermos nessa fase inicial, melhor. E obviamente que ainda é preciso muita ajuda nessa fase, Claro. que os pais não têm o conhecimento ou a ajuda que precisam para isso. Sabe que, Juliana, eu não me lembro do meu professor de socorrismo do 9º ano. A única coisa que me lembro é de uns slides que ele mostrou de abortos, abortos mesmo, em que influenciou a forma como eu olho para o aborto. Mas eu lembro perfeitamente da professora Mariazinha de matemática do 10º, 11º e 12º. É que o professor de socorrismo fazia o mínimo. E a professora Mariazinha era uma chata. Nunca faltava às aulas, nunca nos dava feriados. Tratava como os meus meninos, chateava-se connosco, passava-se connosco, ensinava tudo, trabalhava muito mais do que aquilo que alguma vez alguém lhe pagou como professora. Ainda hoje, quando nós nos reunimos, os antigos alunos do 10º, 11º e 12º, é a única professora que se convida. Se calhar não é por acaso. Portanto, não estejam preocupados se os vossos coaches vos agradecem, se valorizam o vosso trabalho, se sabem reconhecer quem vocês são. Não é relevante. O mais relevante é que a pessoa que está no vosso espelho saiba reconhecer quem vocês são. Porque se aquele cliente não vos der valor, não estejam preocupados. O valor virá de outra forma. Há uma lei universal, que é a lei de semear e colher. Tu nunca colhes o mesmo que semeias. Tu colhes sempre muito mais do que o que semeias. Nós temos é que, em vez de estar preocupados em colher todos os dias, não parar é de semear todos os dias. E é isto, portanto, quando eu estava no software, no mundo de software, que é daí que eu venho, também era assim que eu funcionava, e eu não consigo imaginar o que é estar a receber um jovem, um casal à beira do divórcio, já tem tudo de tudo, pessoas com tentativas de suicídio, que não têm saída, e muitas vezes a última saída é procurar um coaching com a PNL, e de repente eu tenho uma pessoa à minha frente, e eu vou estar preocupado com o esforço, com as horas, com o que eu tenho que ir para casa, eventualmente investigar, pesquisar, a quem é que eu tenho que telefonar, eventualmente, para me ajudar a ajudar aquela pessoa. Portanto, eu no final de cada dia, há dias melhores e dias piores, mas em muitos dias eu chego ao final e agradeço mesmo a vida que tenho, porque eu sou um privilegiado comparativamente com coisas que eu ouço da parte dos meus clientes, porque alguns têm mesmo uma vida difícil, têm mesmo uma vida complicada. E se nós mantivermos esta estabilidade emocional interior e esta paixão que fazemos, até podemos ser inspiradores para eles. Porque eles vão olhar para nós e vão dizer assim, puxa, onde é que eu consigo comprar aquela droga que ele fuma? Porque, quer dizer, não pode ser. Como é que este caramelo tem 59 anos, vai fazer agora 60? Há 42 anos que estuda isto. Há 20 anos que tem o Eye of the Power e continua sendo o puto sonhador, apaixonado como se fosse o primeiro dia. Quem me dera a mim ser assim? Então vocês vão ser inspiradores para os outros. Mas vocês nunca podem ser inspiradores se não se inspirarem a vocês mesmos. Vocês não podem dar aquilo que não têm dentro. Portanto, às vezes temos que dar uma volta muito grande à vida, como eu dei. Abandonar a informática, deixar um cargo de administrador e começar do zero. E de quando estás a começar do zero, és mesmo um zero. Atenção. Ou tu tens mesmo algo apaixonante para realizar e tens uma fé e uma crença em ti próprio inabalável, te permite aguentar tudo, ou muitos não conseguem aguentar.
E é isso tem que vir. Vocês aguentarão muita coisa num relacionamento amoroso se aquela pessoa for a tal pessoa que te faz ter ausência de tempo e de espaço. Vocês aguentam. Oxalá encontrem alguém que também vos aguente. Aqui aí a coisa corre bem. Muito bem, Fernanda. Faz favor. Juliana, não sei se ajudei a esclarecer. Ótimo. Muito boa noite. Boa Obrigada. noite, Fernanda. Gostei imenso de tudo o que está a dizer, mas agora é só para ver se eu aprendi bem a lição Boa. e se fazer aqui um resumo. E, no fundo, eu acho que acabou, tudo isto vai ao encontro um bocadinho da pergunta que fez o João. Aquilo que eu aprendi, ou aquilo que eu percebi, no fundo, de tudo o que me disse, é que mesmo o melhorar o foco, o apego, ou tudo isto que o João disse, ou que o João sente, é esta falta de paixão, e aquilo que o coach nos pode ajudar é a encontrar a paixão. Não necessariamente. O que o João falou não tem a ver com essa paixão. Claro que a paixão ajuda ao condicionamento. O que eu quero dizer, se calhar não fiz bem a Ok. questão. Aquilo que eu quero dizer é daquilo que eu aprendi agora de toda esta explicação belíssima e com bastantes aportes, e os parabéns e muito obrigada por todo este aporte, mas é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu percebi de que pode o coaching ajudar com todas estas questões, com tudo isto, é para... Vamos ao João, porque foi ele que está aqui e vejo que está com atenção, foi ele que fez a primeira questão. Sim. Todo este processo vai fazer com que o João descubra a sua paixão, ou descubra o que o apaixona, e descubra este foco, que o foco está ali, naquele sítio onde ele não mete a luz, porque quando nós pomos o foco, é como a lanterna, a gente põe para lá a lanterna e vemos aquilo que está. Correto, E é exatamente isto que o coaching... Já percebi, Fernanda. Já percebi. Eu diria sim, para quem tiver como necessidade de descobrir a sua paixão, porque há pessoas que até já a sabem, mas para quem necessita descobrir o seu propósito, a sua paixão, a sua missão na vida, a sua visão pessoal, sim, a metodologia de coaching e a PNL têm ferramentas para descobrir. Isso garantidamente. Agora, se eu não gostar do meu emprego, e se eu tiver mesmo necessidade de... uma questão, não sei, aqui numa de hipótese. Exato. Eu recorro ao coach porque eu não estou ali a ver há ali uma questão que me incomoda, ou alguma questão que tenho que ultrapassar, me incomoda, mas que eu preciso mesmo de resolver, eu preciso mesmo de estar naquela situação, e não vou deixar aquele relacionamento, ou não vou deixar aquele emprego, ou vou não sei o quê. O processo passará, não sei, eu acabei por... tudo o que eu senti nas suas palavras foi esta paixão. Tudo o que estamos aqui há não sei quantas horas e parecem 5 minutos, não é? Toda esta entrega naquilo que disse. Isto é o processo de coach, porque acho que falhou, ou que me faltou aqui. Sim. Afinal de contas, eu aqui não quis entrar... Para que é isto? O que é que eu... Eu aqui não quis entrar nos pormenores técnicos do que é uma sessão de coaching, mas rapidamente a sessão de coaching, pelo menos no modelo mais simplificado, tem 4 fases. A primeira fase, aquilo que nós chamamos a fase de diagnóstico, que é determinar o que é que se passa com a pessoa neste momento, aquilo que são os objetivos que ela quer alcançar, se ela não souber, temos que ajudar a descobrir. A terceira fase, que é caminhos para lá chegar, e depois selecionado o caminho, tarefas a executar. Portanto, isso digamos que é o modelo de intervenção genérico do coaching. Quando alguém chega à nossa beira e diz, eu quero descobrir a paixão da minha vida, o que é que a gente vai fazer? Vamos, por um lado, perceber o que é que se passa com a pessoa neste momento, porque é que até ela diz que não tem paixão. A seguir, o que é que são os objetivos que ela gostaria de atingir? Vamos supor que até seria ter paixão, mas pode não ser. Pode ser gerir uma emoção, pode ser aumentar os níveis de eficácia e reduzir a procrastinação.
Portanto, para reduzir a procrastinação, eu não tenho que descobrir o meu propósito de vida. Está claro? Portanto, a metodologia é a mesma, mas o espectro de intervenção é múltiplo. Nós tanto podemos trabalhar miúdos que precisam de melhorar as notas, casais que precisam de melhorar relacionamentos, pessoas que precisam de se divorciar, pessoas que se vão casar, coisas mais sofisticadas como descobrir o meu propósito de vida, mais complexo, demora mais tempo, até coisas tão simples sobre eu tenho uma oportunidade, 2 oportunidades de emprego, o que é que eu devo escolher? Portanto, a metodologia é a mesma. A dimensão do que estamos a trabalhar é que varia de pessoa para pessoa e de circunstância para circunstância. Mas, por um lado, dizer sim, o coaching permite descobrir o meu propósito de vida, a minha missão, etc. Mas não se resume a isso. Pode ser usado em coisas mais simples, por isso é que às vezes há coisas que demoramos 4 sessões a resolver e há coisas que demoramos 15 minutos a resolver. Nós não, o cliente é que resolve. Estão a ver? Portanto, a metodologia é a mesma, e é isso que a pessoa aprende quando tira uma certificação de coaching, aprende a usar a metodologia. Tem prática, por isso é que se chama uma certificação. Eu treino com prática para dominar as metodologias. Depois, se eu vou aplicar coaching, por exemplo, num estudante, um estudante que tem dificuldade de aprendizagem em matemática, como é que a gente faria? Fala-me um pouco sobre o que é isso a tua dificuldade. Que notas é que tu tiraste a matemática? Qual é a situação atual? Diagnóstico. Ora bem, qual é a nota que queres tirar a matemática? Definição de objetivos. Às vezes as pessoas não sabem o que é que querem. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que anda aqui a fazer no planeta. Portanto, descobrir o que eu quero é algo que muita gente necessita. Este jovem pode, por exemplo, não saber qual é a nota que quer tirar. Se calhar a única coisa que ele sabe é dizer eu quero melhorar as notas. Está bem, mas o que é para ti melhorar as notas? É tirar 14, 15, 16, 19, 19,5? Entrar em medicina tem uma média, entrar em engenharia tem outra. O que é que tu queres? E quando isto está definido, o ponto onde ele se encontra e o ponto para onde ele quer ir, então agora vamos procurar com a pessoa estratégias, caminhos, de como é que ela evolui, por exemplo, do 12 que tem ao 18 que quer tirar. Formas de lá chegar. Vamos melhorar o estudo, vamos melhorar o diálogo interno que a pessoa tem nas 14 horas em que fala com ela própria, vamos melhorar a forma como os pais ajudam o filho a melhorar as notas, vamos isolar a pessoa para reduzir a contaminação que tenha com pessoas que estão sempre a destruí-la. Ok, temos vários caminhos. Com o coachee, ele vai identificar o caminho por onde nós vamos começar a percorrer. E agora, tarefas concretas de percorrer o caminho. Portanto, estou a dar um exemplo do que seria trabalhar com um estudante. Se estivermos a falar com uma pessoa que diz eu estou cansado de trabalhar nesta empresa e eu preciso dar um novo rumo à minha vida. Situação atual, o que é que se passa na sua empresa, o que é que a leva a concluir isso, etc. Objetivo futuro, não sei, tenho que ir para qualquer coisa diferente, mas como eu estou mal. Mas o não sei não é um objetivo. Temos que o definir. Então o coach ajuda o coachee a definir. Há métodos para isso. E agora que eu sei onde estou e para onde quero ir, agora vamos à procura do tal coche. Qual é o caminho que me leva lá? E depois de identificado o caminho, decompomos o caminho, como há bocadinho o João dizia, em etapas mais pequenas, aquilo que nós chamamos de tarefas, que a pessoa paulatinamente, ao executar, percorre o caminho e chega de onde está ao destino. Não sei se ajudei assim a Fernanda a perceber como é que em múltiplas áreas nós podemos usar coaching. Portanto, o coaching não é usado só para uma coisa. Nós hoje usamos coaching para atletas de alto rendimento no desporto, para pessoas que precisam de melhorar o relacionamento com os filhos, casais que estão desavindos e precisam de realinhar, miúdos que querem melhorar as suas notas, estudantes universitários, alunos de doutoramento que vomitam quando pensam num computador para acabar a tese. E não sabem como resolver o problema. E nós ajudamos essa pessoa a fazer. Portanto, Muito obrigada. é essa combinação que é extremamente interessante para quem faz esta atividade. Portanto, nós, num dia estamos a falar com um jovem, no dia seguinte podemos estar a falar com
uma pessoa de 88 anos que nos diz: eu tenho muitos sonhos para realizar, os meus filhos, a minha mulher, o meu marido dizem-me que eu já estou velho para sonhar, mas eu sou sonhador. E também temos no outro dia, numa esplanada, às vezes numa esplanada, eu estou a falar de casos reais, uma miúda que me diz: a minha mãe não acredita em mim, o meu namorado abandonou-me, o meu irmão mudou-me a password do portátil que temos em casa, eu não tenho como fazer trabalhos, apenas porque eu quero ser médica. E eu vou ser médica. E agora reparem o que é trabalhar com essa pessoa. E X anos depois, ela chega à médica e 2 anos depois de ser médica, telefona-vos e diz assim: eu estou em falta para consigo, o senhor provavelmente não se lembra de mim. Lembra-se uma vez ter estado a falar comigo numa esplanada no restaurante Mar à Vista, ali na Praia de Salgueiros, em Gaia, de uma jovem que queria ser médica? É para lhe dizer que eu há 2 anos que acabei o curso e ainda não lhe agradeci. Qual é a possibilidade de eu ir falar consigo? Ou uma pessoa que vos diz: eu quero que o senhor prefacie um dos meus livros, porque há uns anos atrás eu pedi para o senhor falar comigo e eu paguei-lhe 40 cêntimos de um café que o senhor tomou no Norte Shopping. E aqueles 40 cêntimos eu decidi o que eu queria para a minha vida. Eu hoje tenho uma empresa X, funciono desta maneira, sou uma pessoa que se sente realizada e gostava que o senhor prefaciasse o próximo livro que eu vou publicar. E eu já não via a pessoa há anos. Pronto, o coaching é isto. Tanto estamos a falar com uma jovem, como estamos a falar com a situação mais complicada, às vezes, da pessoa que acha que não é boa mãe e se está a pensar em suicidar. Temos sempre solução. Tá? E agora falta-me só agradecer à Sílvia por me ter convidado a estar aqui, por muito, e a si pelas palavras e por muito que aprendi. Muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz por isso. Prontos, meus caros, 22h54. Alguém tem mais uma pergunta? Assim a gente esgota mesmo até às 23. Se não houver nenhuma pergunta, dar-vos os parabéns pela decisão de estar aqui, agradecer a forma interessada com que aqui estiveram e resistentes. Os 70 que começaram, estão aqui 58, muito bem. E antes de irmos embora, então, 2 coisas importantes que temos que fazer no final de cada dia. Agradecer, estamos vivos, cada vez melhores, bons como ao milho, como se diz aqui em Portugal, e uma salva de palmas para nós, porque nós merecemos. Desejo-vos as maiores felicidades para vocês. Espero que isto tenha sido útil para terem uma perspectiva by I have the power de como é que nós vemos o coaching e espero ter transmitido a paixão e a alegria que eu sinto por fazer esta atividade ao longo destes anos, para que vocês sintam um bocadinho dessa paixão e olhem e sejam felizes fazendo aquilo que vos apraz fazer e que vos dê a felicidade, e mais do que felicidade, porque a felicidade é um estado temporário, que vos dê uma coisa que é permanente, que é a realização. Uma pessoa feliz pode deixar de ser feliz no minuto a seguir, mas uma pessoa realizada pode morrer no minuto a seguir porque valeu a pena. Eu sou feliz e sinto uma pessoa realizada. Espero que tu também consigas um dia poder dizer o mesmo. Foi um gosto e até uma próxima oportunidade. Divirtam-se e até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Parabéns, obrigado. Boa Obrigada, Parabéns. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.